Chegamos ao último episódio desta série especial do podcast Educação Integral, dedicada ao referencial normativo da educação adventista. Ao longo dos últimos episódios, refletimos sobre identidade, cosmovisão bíblica, temas sensíveis, gestão de pessoas, comunicação institucional, governança e diversos outros aspectos fundamentais da liderança educacional. Neste episódio final, vamos conversar sobre um tema cada vez mais presente no cotidiano da gestão escolar: tecnologia, sistemas, plataformas digitais e contratações. Vivemos em um tempo em que novas soluções tecnológicas surgem constantemente. Aplicativos, plataformas educacionais, sistemas de gestão e ferramentas digitais prometem melhorar a organização da escola e apoiar o trabalho pedagógico. Mas essas decisões precisam ser tomadas com critério, responsabilidade e alinhamento institucional. Como o referencial normativo orienta os líderes da rede adventista a lidar com essas escolhas? Para essa conversa, contamos com duas convidadas especiais. Pastor Foles, por favor, apresente nossas convidadas. Obrigado, pastor Antônio Marcos. Estão aqui conosco a professora doutora Estela Mello, docente do mestrado e do doutorado em educação do NASP, pesquisadora na área de comunicação e especialista nessa relação entre educação, comunicação e tecnologias. E também a Samile Leite, que é administradora da rede adventista no território da União Leste Brasileira e, é claro, mestranda aqui em educação no NASP. Como vocês já sabem, meu nome é Rodrigo Foles, também sou professor do mestrado e doutorado em educação do NASP e estamos felizes de estar aqui. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, gente. Obrigada, nós que agradecemos. A gente que agradece, é um privilégio pra gente. Obrigado, gente. Imagina. E você, professor, professora, diretor ou líder da Rede Adventista de Educação, seja também muito bem-vindo a este último episódio da nossa série especial dedicada ao referencial normativo. E quando falamos de tecnologia educacional hoje, falamos de decisões que impactam diretamente a prática pedagógica, a segurança institucional e a sustentabilidade da rede como um todo, viu? Estela, vamos imaginar uma questão aqui. Quero começar contigo assim. Eu acho que é bastante comum. Aí você me diz se é bastante comum também. A direção de uma escola tem uma ideia genial, porque vê um programa, deseja contratar um aplicativo de gestão revolucionário que vai mudar tudo, ou talvez no serviço digital oferecido por uma empresa privada. Como que a gente tem que trabalhar esse processo? Assim, o que o referencial nos diz? Como que eu posso sair contratando? Então, veja bem, Rodrigo, é claro que é muito comum. Que gestor, que diretor não quer estar na ponta da inovação? Uma palavra bem comum hoje em dia, né? Eu quero ser um gestor inovador. E quando a gente fala sobre aplicativo de gestão, plataforma pedagógica, o gestor quer sair na ponta. E geralmente ele pensa em ferramenta, e ferramenta parece que é uma palavra fria, né? Mas, na verdade, ele tem que partir do pressuposto de uma análise institucional. Uma análise institucional. E instituição parte do pressuposto de pessoas, não de ferramentas. Então, a gente tem que partir do pressuposto do olhar pessoal, não instrumental, ferramental. Então, a primeira ótica de um gestor consciente da sua missão, estamos falando da missão adventista, Sim. precisa partir do lugar pedagógico. Não estamos em escola? Então, vamos partir do lugar pedagógico. Primeiro olhar de um gestor, antes de mais nada, quando quer adquirir um aplicativo de gestão, por exemplo, olhar pedagógico. É útil para a pedagogia da minha escola? Vamos olhar para lá. Segundo olhar, o olhar tecnológico. Cumpre o seu papel para a minha demanda tecnológica? Análise institucional tecnológica. Terceiro olhar, jurídico. A gente está vivendo num momento muito, vamos processar. Então temos que olhar. Todo mundo quer processar tudo Todo hoje em mundo dia, quer né? processar, então fique muito atento ao olhar jurídico. Terceiro olhar, financeiro. Liga a seta do financeiro. Que impacto essa decisão, essa contratação vai Exatamente. ter, né? Exatamente. Darei conta. Haverá impacto? Darei conta de assumir esse impacto? Então, acho que é por aí, porque acima de tudo,
Essa tecnologia que esse gestor está pensando em adquirir ou que vai adquirir, ela precisa indiscutivelmente estar a serviço dessa missão educacional a partir da qual a gente trabalha e nunca a partir de um momento, de um modismo e por aí vai, né? É interessante quando você está falando aqui, eu estou pensando que realmente, para pensar isso, se fosse uma escola isolada, é só a minha escola, eu sou o dono dela, Exato. eu já precisaria de tudo isso. Exato. Imagina só no... Num contexto de rede, Exato. né, como a nossa. Então a Muito gente sério. precisa realmente pensar, e eu não posso tomar essa decisão sozinha. Não, porque se eu for tomar essa decisão, eu vou estar lá, você falou de financeiro, eu vou continuar nessa escola, quanto Exato. tempo? E a gente tem rotatividade, né? Como Então que a gente tem? tem que pensar que jogar isso para uma decisão de rede é muito importante para nos dar segurança, ou seja, é uma segurança para o diretor que decide, dá uma segurança para o professor que vai usar esse material, para os pais, obviamente, porque senão fica aquela coisa de modismo, né? Hoje um diretor chega, a tecnologia é essa. Aí o pai fala, ai, vou ter que me adaptar. Amanhã chega outro, não, agora a tecnologia é aquela. Imagina o que isso causa com os pais, não é verdade? E eu acho que a escola sente que muitas vezes o diretor, não sei se você sentiu isso alguma vez na sua carreira, que a ferramenta que existe na rede, ela já existe uma ferramenta, mas não é tanto a minha necessidade, eu precisava de uma coisa, e aí a equipe vai lá e fala assim, gente, ó, a rede está oferecendo isso, mas a gente precisava disso mais X. Sim. Aí, o que a gente faz nesses momentos assim? Qual é o caminho que a gente tem que conseguir? Então, o referencial, ele deixa claro o incentivo à individualidade, às demandas, não a individualidade em si, mas as demandas reais, individuais que existem na realidade escolar. Cada E escola é uma cada escola, a gente entende exatamente, isso, né? exatamente. Entretanto, tomar decisões a nível individual pode causar, na verdade, fragmentação, pode causar duplicação de materiais, de Muitas vezes a gente já viu isso acontecer, né? acontece, acontece. E o referencial, ele vem também para nos orientar de fato a tomarmos decisões coletivas a nível institucional, não inibindo ideias individuais, mas trabalhando a nível coletivo. Interessante isso, né, Estela? Outro tema que tem bastante se tornado, e tem tudo a ver com isso que a gente tem falado, que tem se tornado, é a questão da segurança digital, Sim. certo? Tem a lei de proteção de dados hoje, tem todas as questões, né? E tem a própria utilização, né? Porque quando cai no digital, é para o mundo, né? Já era, né? Como que o referencial orienta a liderança diante dessas situações como essas? Que pensar na segurança desse processo. Então veja, Rodrigo, de novo eu volto para o ponto a partir do qual a gente começou a conversa aqui. Quando a gente fala de segurança digital, vazamento de dados e uma série de outras questões vinculadas a essa, de novo a gente volta à questão de que não estamos falando de ferramentas, apesar de todo mundo achar que a gente está falando de máquina, de dadinho, de computador. A gente está, de novo, falando sobre pessoas. Não são só problemas técnicos. Podem até ser, mas não são só problemas técnicos. A gente Mas, está em última falando... instância, na verdade, a gente está falando de A pessoas, gente né? está falando de pessoas que... Pessoas que a gente quer educar, pessoas que a gente quer ajudar a fazer o processo de educação. E, de repente, pessoas que não souberam gerir o fluxo de resposta institucional, Rodrigo. Interessante. Pessoas que não souberam gerir o fluxo de resposta institucional. Então, vamos lá. O que pode ter acontecido num vazamento de dados, por exemplo? Alguém deixou vazar um registro de ocorrência? Alguém não fez direitinho um registro de ocorrência? Alguém esqueceu alguma coisa para trás? Sim. Vamos lá. Ação de proteção de dados. Em que pedaço do processo houve um buraquinho aqui? Certo. O que deixou para trás alguém ali no processo? Acionamento das áreas responsáveis. Que protocolo deixaram de seguir? Voltamos lá para os aplicativos de gestão que o gestor gostaria de comprar. Será que não foi lá para trás, na parte pedagógica, tecnológica, jurídica? Decidiu o aplicativo, a gente não pensou isso, né, talvez. Exatamente. Ou quem ficou responsável por ele não tinha Exato. competência de gerir esse Veja, processo. é um ciclo. Nós não estamos falando de coisas separadas, não são tópicos do manual. É um ciclo, não é ponto por ponto, é um ciclo.
Então as coisas estão Fica correlacionadas. parecendo que é aquela mãe chata que não quer deixar o menino brincar só porque na chuva, porque ela não é legal. Não, Mas não é são isso. consequências. Ela quer só o controle. Não, na É o verdade, pré, durante e o pós. ela sabe o que vai acontecer em todo esse processo, né? Exatamente, porque a gente não pode esquecer também da tal da conformidade legal das questões, porque tudo isso está relacionado com segurança digital, vazamento de dados, proteção de dados, porque antes do vazamento vem a tal da proteção dos dados, né? Porque tudo isso está ligado com a nossa segurança, da escola, do aluno, da família a qual a gente serve, né? Da E a gente é uma instituição. desde a instituição ao aluno, né? Ou seja, em última instância, é pessoas. Exatamente, proteger são sempre pessoas. pessoas, gente. E a Eu gente é bastante uma disso. instituição que se preocupa com as pessoas, é o nosso mote. Então a gente precisa ter essa cultura institucional. A gente não vive por momentos. Já falamos isso anteriormente. Nós não vivemos de instantes. Nós vivemos de cultura institucional. Isso é muito importante. Muitas vezes o diretor ou o líder pode pensar assim, não, mas isso vai resolver o problema de agora. Mas não é só agora que você tem que pensar, né? Tem que ser sempre. Isso vai resolver o problema de agora, que foi criado em algum momento lá do passado, porque alguém não pensou a longo prazo. Exatamente. Em algum momento a gente tem que falar assim, vamos pensar a longo prazo? Samile, e aí a gente está falando, a gente falou, né, da gestão geral, a gente falou da escola, a gente falou da rede, mas agora vamos falar do professor. Porque o professor, muitas vezes, ele tem uma boa vontade. Nós somos professores, né, em última instância, é isso que nós somos, né? A gente pode estar em cargo de gestão, mas o que a gente quer é dar aula, a gente quer transformar pessoas. Aí o professor fala, mas se eu usasse um sisteminha tal ali na sala de aula, ia ser tão legal. Sim. Né? E naturalmente isso acontece justamente pela boa vontade. O professor tem boa vontade de fazer acontecer, de fazer dar certo, até mesmo as suas próprias inovações. O objetivo sempre é alcançar o aluno. É que isso chegue no aluno de maneira leve, de maneira agradável e, obviamente, que Ninguém está sendo contra Jamais. a inovação jamais. e nem ajudar o aluno, né? Isso. Entretanto, contar com a ajuda própria, pensar em apenas na tecnologia pensando no aluno, às vezes esquecemos de pensar nos riscos que ocorrem em relação a isso. Existe risco pedagógico, existe o risco de proteção de dados, existe risco para o aluno, para a equipe técnica pedagógica O próprio professor que estava com boa e, vontade, principalmente para o ou professor. seja, uma boa vontade, iniciou com uma boa vontade e de repente descambou para um negócio que ele nem esperava. Nem sempre. Mas o digital tem isso, né? Gera uma Sim. crise do nada. Sim, nem sempre, então, esta boa intenção vai solucionar o que ele realmente precisa. Ele vai ser acolhido e vai trabalhar do jeito que ele acha que poderia. Se, entretanto, ele contar com a equipe técnica, com o comitê que faz esse tipo de análise, com certeza ele terá o apoio necessário. Pro professor, gente, que tá ali pensando o seguinte, professor, pro gestor, para todo mundo, ai, mas isso engessa demais. É verdade que engessa no sentido de que cria-se todo um processo. Um aparato. É um aparato, não é tipo, hoje eu pensei assim, daqui 10 minutos eu vou entrar na aula, eu vou usar isso. Eu não posso fazer isso, com certeza tirou esse tipo de liberdade. Mas vocês acham que tira toda a liberdade do professor ou não? É que engessa, só que não, como dizem. Hashtag só que não. Engessa, engessa. Só que esse engessar abre uma janela tão grande para o coletivo, Exato. porque ele engessa e é muito demora um liberante. pouco mais pra ser Exato, resolvido. porque é uma novidade que me abre uma janela. Peraí, eu estou engessado aqui, mas eu me abri para um horizonte totalmente desconhecido. Estou falando pela minha experiência. Hoje, agora há pouco, eu estava conversando com um professor e ele me ensinou a organizar, ele me fez uma pergunta sobre uma data de calendário que eu não tinha no celular. E era uma data obrigatória que eu deveria ter num celular. E ele virou para mim e falou, você tem um Apple 16 Pro e você não tem um calendário do programa no celular? Ai. Eu me senti uma barata batida. Uma barata batida 3 vezes no meio da Eu também tô me sentindo assim, porque eu não tenho. Depois Ah, você me passa tudo essa bem. dica Tá, tecnológica. pois é. Você veja, né? Eu me senti engessada na década de 80. Eu preciso ser engessada para a década de 2026. Tem isso, cara. Porque me engessei, só que eu me abri para um novo horizonte do coletivo ao qual eu fico negando.
Então, é uma resistência que me engessa, mas me Não é abre. tanto do Exatamente, lado, né, exatamente. Vale a pena, né? Exatamente, Que eu é necessário. acredito que seja o bonito do coletivo, é o É. compartilhar, uma vez que somos rede. Exato. Se chega aqui para você, se você a partir disso você puder propagar, Ela com vai pagar pra mim já já pagou. já virou evangelista. para você e para quem mais estiver nos assistindo nesse verdade. momento. Então, de fato, pode parecer engessamento, pode parecer limitação, mas se for bem feito, bem acompanhado, a ideia é que outras pessoas também se E, beneficiem Samir, disso. em contrapartida, olha aqui. Eu estudei um texto que você compartilhou comigo ontem de forma digital. Eu estudei com canetinha marca-texto, fiz um resumo que também me ajudou no cognitivo. Isso aqui é a década de 80. E não tem problema nenhum. Nenhum. Isso aqui é uma Mas- tecnologia. Isso é uma tecnologia. né? Essa troca que para você, para um aluno de 2026 parece puro engessamento, não é. Eu trabalhei com outras partes cognitivas. Você ensinar isso pro aluno também é uma coisa fenomenal. Exatamente. Para ele pode, nossa, mas que engessado, não. Experimente a minha Ensina tecnologia. Lápis, olha, lápis e caneta aí, alunos, Experimente usem a também, minha faz bem. tecnologia. Você também vai aprender por aqui. E eu aprendo com o seu iPhone 16. Isso é Vamos interessante. trocar. Você me engessa aí, eu te engesso aqui, a gente E nós troca, crescemos você juntos. cresce. Você Fenomenal. cresce. Outro aspecto também que o referencial traz, o documento traz para nos ajudar, é o fato da contratação. Ele não impede em momento nenhum que essa inovação chegue na sua escola, chegue para o professor. Na verdade, ele apenas orienta a melhor maneira disso Como fazer acontecer. isso juntos. Exatamente. Pode começar aqui, pode começar com a Estela, contigo, comigo. A gente provoca essa inovação e aí, Exatamente. como rede, vamos juntos nela. Sim, então a equipe de análise entra em ação, a equipe que deseja tal inovação, tal material, aplicativo, qualquer inovação, ela vai fazer uso disso, vai fazer a solicitação, vai explicar o porquê necessita daquilo, a ideia pedagógica e com certeza essa equipe de análise vai ver o melhor caminho de fazer acontecer. Gente, obrigado. Nosso tempo já acabou. Eu agradeço muito, mas a gente nota que não dá para ter espaço para improvisação. Educação não é lugar de improvisação. E nem reclamação. E nem reclamação, né? Vamos junto. Vamos pra esse fazer. início, né? Gente, para vocês que estão nos ouvindo, esses exemplos mostram algo muito importante. Tecnologia pode ampliar possibilidades educacionais, mas também exige responsabilidade, governança e critérios institucionais. O referencial normativo oferece orientações claras para que inovações, identidade e missão caminhem juntas dentro da educação adventista. Quero agradecer muito a Estela e a Samile, muito obrigado mesmo por estarem aqui. Quero agradecer também você que acompanhou essa jornada ao longo dos episódios do podcast Educação Integral, dedicados nessa série especial ao referencial normativo. Este documento reúne orientações importantes, eu falei isso em todos os episódios e repito nesse último, tá? Então, temas como identidade, governança, gestão escolar, comunicação, tecnologia e muitos outros aspectos da vida institucional da rede adventista de educação. Mas ele não se esgota nas nossas conversas nesses 10 podcasts. E nem nesse próprio documento. Outros documentos, outros temas e outras temporadas vão vir, tá? Então eu quero que você continue pesquisando e tudo mais. E agora eu quero entregar de novo, pastor Antônio Marcos. É com você, nosso líder, para que você possa concluir este momento. Muito obrigado, pastor Folles. Queremos agradecer a todos que participaram desta série e a você que acompanhou cada episódio. O referencial normativo foi desenvolvido para apoiar líderes de todas as instâncias administrativas na missão de conduzir a educação adventista com unidade, clareza e responsabilidade. Ele reúne princípios, orientações e processos que ajudam a fortalecer a identidade e a missão da nossa rede educacional. Mas esse é apenas um passo dentro de um movimento maior de formação e reflexão. Outros materiais, outros documentos e novas temporadas especiais do podcast da Educação Integral continuarão sendo produzidos para apoiar a liderança educacional em toda a rede adventista. Obrigado por caminhar conosco nesta série, sempre mantendo a missão de educar bem viva até que Cristo volte. Até lá, que Jesus te fortaleça nessa nobre missão que você vive. E até breve.